Esta questão do jornalismo de dados tem pelo menos duas componentes importantes. Há aqui uma componente de trabalho jornalístico sobre os dados, em que vamos olhar para os dados e depois eventualmente construir outros trabalhos sobre isso, que podem ser trabalhos de contar histórias que nos apercebemos que existem por causa daqueles dados. E depois há um trabalho menos tradicionalmente jornalístico, eventualmente, que é o trabalho de apresentar grandes mananciais de dados sob a forma de gráficos, de tabelas, de outras formas de interação com uma base de dados, que aí pode ou não ser acompanhado com outros elementos de storytelling. O jornalismo de dados pode nos ajudar a contar histórias. Okay? Nós podemos ter histórias que são contadas com os dados que são números, com dados que vêm da análise de conteúdo também, que nos podem ajudar, sobretudo, podem nos ajudar a contar histórias e a contextualizar histórias. Ou seja, podemos fazer as duas coisas, não é? A parte interessante aqui, e isto é a grande diferença entre as pessoas que trabalham dados do ponto de vista estatístico e dos jornalistas, é que nós obrigatoriamente temos de olhar para eles como se estivéssemos a contar uma história. Esse é o objetivo principal do jornalismo de dados. Depois da fase de análise, de limpeza e no fundo, de interpretação do que é que aqueles dados nos dizem, vem a parte de chegar a determinadas conclusões. Pode ser uma notícia, idealmente, que pode ser, no fundo, encontrar ali alguma história que nos permita depois a parte de fazer reportagem ou de ir falar com especialistas num determinado tema. Portanto, há a parte de pensar o que é que poderá fazer sentido, como poderá fazer sentido contar o que nós temos para contar. E aí entra, no fundo, também um bocadinho a resposta à pergunta, que é depois como é que se conta essa história, não é? E entra todas as diferentes formas de storytelling. E é a parte interessante também e de perceber ou de questionar em primeiro lugar qual é a melhor forma de contar esta história. O que é que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui é só uma notícia e pronto, que passará por falar com algumas pessoas e tentar confirmar ou tentar, no fundo, ver a importância dessa conclusão, ou através de uma reportagem, portanto, no fundo, escolher o que é que se faz ali e depois a parte em si de contar essa história, que pode envolver, no caso dos dados, pode envolver uma visualização de dados, que pode envolver apenas gráficos mais estáticos, que pode envolver uma forma muito mais multimédia de contar a história, e esse é o exercício que depois se faz numa parte mais final, antes de contar a história, percebendo quais são as melhores formas de passar aquelas conclusões a que chegaste. We're in a period where data journalism as a genre is really still in its infancy, and a lot of the data journalism that I see is very focused on the numbers and the facts and the big picture. And that's really important in journalism. But in terms of storytelling, it's often not very compelling. If you want to tell a good story, if you want people to listen to what is important, an important fact or revelation, then you need to relate that to human beings. So I think it's really important in telling the story that data journalism might throw up, that you have a human element. And I always say that a good story should answer two questions. It should tell us, why should I care and why does this matter? Se tu quiseres mostrar a evolução de dados ao longo do tempo, provavelmente mostras melhor se fizeres uma linha, não é? Por outro lado, se tu quiseres que as pessoas comparem essa evolução de uma maneira muito simples, ou seja, se for importante não ver a evolução, mas além de ver a evolução, for mais importante comparar entre 3 ou 4 dados dessa evolução toda, então já tens que fazer barras. Porque as barras são muito mais fáceis de comparar do que se estiveres a ver uma linha. Se ambas as coisas são importantes, então tens de fazer barras e sobrepor uma linha. Quer dizer, e agora vamos por aqui fora, ad eterno. Não todas as visualizações contam histórias. Tem visualizações que são basicamente ferramentas para que o leitor possa explorar uns dados. Aí não tem storytelling envolvido. É simplesmente aplicativo que o leitor pode usar para extrair significado ele mesmo desses dados, né? É uma tendência que está muito agora na moda aqui nos Estados Unidos, chamar isto de news applications, né? Aplicações de notícias, que é basicamente isso, são visualizações interativas que não contam não tem nenhuma narrativa específica, são simplesmente ferramentas interativas para explorar esses dados.
Agora, para aplicar storytelling a alguns projetos, aí é o mesmo jeito que você cria uma história, né? Tem que ter um começo, tem que ter uma argumentação, tem que ter umas conclusões, tem que ter um título, etc. A única coisa é que a organização, o método de codificação da informação não é textual, é um método de comunicação visual. Né? The data will never answer that question of why. What it does, it'll answer all the other, W's and H, what and where and when and so on. But the why question, you have to go back to standard reporting that we already know. So you take the data that you've looked at, you find the place where the story might be found, and then you go there and you start talking to people and so on. You look for the people who are affected by the pattern that you found in the data, and that's where your stories will come from. So data itself isn't the story, but the data certainly can lead you to really good stories. Os dados não são nenhuma novidade. O que nos traz uma novidade é a digitalização desses dados pelas instituições, em programas de simplificação administrativa, por exemplo, e de digitalização. Acabamos por conseguir agilizar melhor o processamento de informação e de interpretação desses dados para depois trazer à luz algumas informações, histórias que poderiam ficar na penumbra dos arquivos, como estavam antes, em papel ou algo assim. Storytelling feels like it's crucial to me, and partly that's because there is a lot of data out there and it's all often confusing and complicated, and turning into a story, turning to something people understand as a way to understand that story, that seems to me a really valuable job. Your job as a journalist is to be this like bridge between the data over here and the public out there who want to understand it. You can be the bit in the middle. So yeah, storytelling is super important.